Boa noite a todos. A paz, shalom, falando tudo, boa noite, a paz, shalom para todos. Muito bom ter vocês aqui novamente, recordando que podcast agora é toda segunda-feira, terça e quinta, live, e os outros dias temos temas. Então, esperamos você. E vamos começar cumprimentando a mesa, né? Apóstolo Jonas. Excelente noite para todos vocês, é um prazer podermos falar diretamente ao coração de vocês. E o pastor Vinícius. Eu furei um, voltei no outro, mas estou aí de volta. Muito boa noite a todos, agradecendo aí a participação, pedindo já a vocês, desde o começo, para não esquecerem de curtir, né? Clica aí no joinha, tem gente que brinca comigo do joinha, mas clica aí no curtir. Já vai se inscrevendo no canal, se você até hoje não se inscreveu, é uma tristeza você não ter se inscrito até hoje. Já se inscreve aí, tá vermelhinho, se tiver vermelhinho você não se inscreveu, clica aí, já compartilha com a sua igreja, com seus amigos, ao lado do joinha você tem aí a opção compartilhar, que você vai estar ajudando demais a nossa programação e essa palavra que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês, a chegar ao número maior de pessoas, né, pastora? Sem esquecer de curtir, né, e que também verificar se um dia você pode ter, você clicou aí para se inscrever, mas às vezes, por engano, o YouTube, ele te retira a inscrição. Então, é bom verificar se continua inscrito. Por isso até que eu comentei do vermelhinho, né? Tá vermelhinho, você não tá inscrito não. Se clica ali no ladinho direito, inferior, inscrever-se, e já dá o joinha, já dá o like para você ajudar a gente aí a subir com a programação e mostrar para o YouTube que a turma está acompanhando e está gostando, né, pastora? E assim, por falar em joinha, o joinha ficou famoso lá na Alemanha, aí cheguei lá, o pastor Jonas bate na mesa e o Vinícius fala joinha. Já vai a marca registrada, já, né? Vai. Cada um com sua mania, né, pastorzão? Verdade. A gente está muito feliz aí com os resultados obtidos lá na Alemanha, né, nessa tua viagem missionária. Foi incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho dela para a gente. Foi rapidinho, né? Como eu disse, parece que eu saí do castigo, né? Do castigo eu brinco, né? Para quem não sabe, eu brinco que quando eu parei de ir pregar lá na Europa por um limite meu emocional, que eu contei já num testemunho, que eu não queria mais viajar sozinha. E aí, quando eu respondi para Deus que eu viajaria sozinha, Ele só começou a me mandar para países difíceis, né? Ou muito distantes, como o Japão, ou mais difíceis, como a Índia, e como a África, ou países perseguidos. Então, agora parece que passou um pouquinho, então voltei lá para a Europa. Então, foram dias de muita alegria para mim. Eu nunca tinha ido para a Alemanha, nem ministerialmente, nem turisticamente, não tinha ido para a Alemanha. E eu fiquei impactada dos dois lados. Tanto assim, eu achei a Alemanha um país lindo, muito lindo, e gostei muito das igrejas onde eu fui, ministerialmente, e vi com os meus olhos aquilo que a gente tanto está anunciando sobre os últimos dias. Quantos dias que a senhora passou lá, mais ou menos, pastor? Passei 5 dias lá, né? Aí deu para dar uma voltinha, uma caminhada por lá, conhecer um pouquinho. Eu sei que os seus dias são sempre muito corridos, né? Até porque a senhora geralmente vai convidada para participar de um congresso, para dar uma palavra específica, etc., que eu sei que foi o que aconteceu lá. Mas tem aquele intervalinho, né? Que é corrido, mas deu para dar uma caminhada pela cidade, conhecer um pouquinho, caminhar entre as pessoas. Principalmente em Frankfurt, porque a primeira cidade não deu tempo de nada. Em Pforzheim eu cheguei já pregando, fui embora depois da pregação. Foi o dia todo pregando, eu preguei de manhã e de tarde, e à noite eu já estava em Frankfurt. E agora em Frankfurt eu tive segunda-feira e o início da terça, porque a terça-feira o meu voo era só à noite. Então, pessoas maravilhosas me levaram para conhecer muitos lugares. Foi muito bom. A segunda e a terça
Foram dias assim que me surpreendeu. Na minha cabeça eu só tinha dias ocupados. Eu nem reparei que a minha segunda era um dia livre, mas deu. E eu queria cumprimentar, porque eles assistem o podcast. Eu dei o chocolate para todo mundo. Opa, e tava bom. Ontem à noite mesmo eu já comi metade. Eu experimentei também, muito bom. E o Aquino também, né? Muito obrigado. Aquino amor também. Já tá... E a pastora Regina, Márcia, muito obrigada. Vim lotada de chocolate para eles. E então, só falta entregar da Mave. Já entreguei de todo mundo, até do pastor Osano já entreguei. Lá não são, né? Evidentemente, não são igrejas da unidade em Cristo, né, pastora? Não. Só para deixar claro, são igrejas que convidam a senhora de denominações diversas, né? Não é nem a mesma denominação, são pastores queridos, conhecidos da senhora que te chamaram para ir lá ministrar uma Foi palavra. interessante essa sua pergunta, porque foi interessante como a pastora Zenete, ela fala que Deus não, como que ela diz, Deus não une pessoas, mas propósitos. Durante a pandemia, a pastora Adriana, que é de Pforzheim, da igreja de Pforzheim, ela me conheceu assim, como você aí que está me conhecendo, online. Legal. Eu não sabia. Então, aí a pastora Adriana me conheceu nas lives. Ela só não tem certeza se ela me conheceu na live com a Ludmila ou se foi com a pastora Zenete. Mas ela passou a me acompanhar, porque ela acompanha as duas. Então, ela não sabe qual das duas que ela passou a me conhecer. Aí ela passou a me acompanhar e aí ela pediu ajuda, porque também na pandemia ela começou a fazer um trabalho, mas aí é um trabalho com as pastoras da Europa. E é um relógio de oração, Marta e Maria, porque na Europa as igrejas são pequenas. E então as pastoras ficam brasileiras, ficam uma na Itália, uma na Suíça, uma na Alemanha. Tem aquela sensação de solidão, né, ministerial. E durante a pandemia, todas em lockdown, se uniram com a pastora Adriana. Então, elas fazem um relógio de oração, elas se reúnem no Zoom. E uma vez ela me convidou para dar uma palavra nessa reunião do Zoom. Depois, ela me convidou para um congresso das pastoras da Europa, aqui no Brasil. Foi lá em São Paulo, no interior. Se não me engano, foi Arujá. E aí, em seguida deste congresso, onde tinha as pastoras da Europa, inclusive eu as encontrei lá, a pastora da Holanda, a Érica, foi ordenada agora, a Érica. E então, aí ela me chamou para o congresso, para dar a palavra no congresso das pastoras, pela primeira vez agora na Europa. Então, foi dessa forma. Já a segunda pastora, a pastora Regina, foi porque a pastora Adriana telefonou e falou, olha, eu tenho uma pastora aqui do Brasil. Aí ela foi procurar os podcasts e tudo mais. Falou, manda para cá. Aí eu fui para Frankfurt. Agora, algo interessante que a senhora falou o nome de 2 cidades. A gente deu uma olhadinha aqui e viu que as 2 cidades são centro-sul e sul do país. Mas eu creio que isso seja algo bastante uniforme, não só na Alemanha, mas na Europa. Eu, pessoalmente, talvez seja a dúvida de muitas das pessoas que nos escutam aqui, a gente sempre tem a sensação que os países ricos, e a Alemanha é a locomotiva da Europa, né? Vamos dizer que hoje a Alemanha é mais que os Estados Unidos em termos de renda per capita de um país desenvolvido, etc, etc. Entretanto, tem essa característica dentro das igrejas cristãs. O que eu estou querendo chegar? A Alemanha é um país claramente, reconhecidamente, de predominância cristã, independente de católicos, de protestantes, de outras conexões. Mais de 60% da população declaradamente, se autodeclara cristã. E a senhora falou em relação ao tamanho das igrejas. Sim. Eu tinha uma impressão, por lembrar lá de trás das igrejas como catedrais, aquelas coisas enormes, com muita gente. A gente viu agora, recentemente, né, o funeral da rainha na Inglaterra, e vê aquelas igrejas lotadas de gente. Lógico, ali havia um propósito específico, tinha gente do mundo inteiro. Mas a gente vê igrejas enormes e tal. E a gente remete aos países hoje menores. Brasil, eu digo menores em termos de grana, né? Em termos de capacidade econômica. E países latinos em geral, o pastor Jonas conhece bastante os países aqui das igrejas evangélicas na América Latina, que tem grandes igrejas. Enfim, eu estou falando isso tudo porque
o Brasil hoje tem como característica as mega-igrejas. Mega-igreja que importou dos Estados Unidos. Exatamente. Né? Que hoje está num movimento meio europeu de novo, né? De diminuição. Mas eu queria que a senhora me explicasse um pouquinho para a gente, porque eu digo que é uma dúvida minha, né? Eu olhava para a Europa e via um país rico, com muita gente rica e que se declara cristã. Então, é, entre aspas, a tempestade perfeita. Sim. Muita gente, muito cristão, muito dinheiro, então dá para fazer super reuniões, etc, etc. E a senhora narrou algo que eu peguei aqui, que é o contrário. As igrejas são pequenas, igrejas grandes são 100, 150, 100, 200 pessoas, enquanto aqui no Brasil hoje facilmente vê-se igrejas de 3 mil, 4 mil lugares. Queria que a senhora comentasse um pouco dessa sua experiência. Então, uma coisa interessante é porque as igrejas tradicionais da Europa, isso já vinha acontecendo há muitos e muitos anos, isto tem a ver com você, você que eu digo, você brasileiro. Tem muitos seguidores meus que são da Europa, e uma coisa que eu falei lá no congresso, falei para os brasileiros, vocês não estão aqui por acaso na Europa. Eu falei, Deus tem um propósito com vocês aqui na Europa, enquanto eu estava lá falando, né? Porque é aquilo que a gente vem falando, o Brasil é o celeiro do avivamento. Esse movimento aí que eu falei é de brasileiro. Porque essas igrejas, essas megas igrejas existem. Inclusive, eu estava em uma delas, em Frankfurt, enorme, e luterana. Só que tem 1, 2 membros indo na igreja. E isso eu estou falando de luterana. Na luterana. O que a igreja luterana está fazendo? Ela subloca para várias igrejas, vários horários. Por exemplo, o nosso horário era de 10 horas, nesse dia ficou até mais longo, mas é de 10 a meio-dia, já entra outra igreja, e depois tem a luterana à tarde. Então, eles me falaram uma curiosidade, que, assim, no imposto de renda, no salário deles, se você é da igreja luterana ou outra igreja tradicional alemã, no salário deles já é descontado o dízimo, no salário. Então, isso está fazendo... Isso no luterano? Né? Luterano e igrejas... Não estou falando de igreja brasileira, hein, gente? Eu estou falando de sistema europeu. E estou falando especificamente da Alemanha. O que a pastora disse que está acontecendo? Alguns estão se desligando para não ter... Estão se desligando da igreja e para não ter que já descontado o dízimo. E aí, na hora, algumas igrejas, tipo, como retaliação, então, na hora de enterrar, aí chama o quem? O pastor brasileiro, né? Na hora de enterro, de outras coisas, porque aí ele não tem esse direito na igreja. Então, a gente vê que de onde veio o berço, né, do avivamento, e nós temos uma dívida com os Estados Unidos e com a Europa, de onde veio o berço do avivamento, hoje o brasileiro está lá para fazer a diferença. A gente até entende, né, quando dissemos que o avivamento sairá do Brasil ou da América Latina, dá para compreender, né, com um histórico desse aí, das igrejas evangélicas hoje nos Estados Unidos, que com algumas exceções cresceram bastante, mas as igrejas tradicionais padeceram, murcharam, né? E na Europa, bem antes, né, bem antes dos Estados Unidos, a igreja também evangélica, ela ficou bem moída. Então, você está relatando algo interessante para nós aqui, porque esse avivamento, o avivamento que partir da América do Sul vai chegar na Europa, vai despertar o povo, vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar na Ásia. A gente viu, por exemplo, o presidente da Coreia do Sul conversando com o nosso presidente, a linguagem do homem era oração a Deus. A Coreia, né? Oração. A Coreia é espetacular, sabe? E eu quero até aproveitar, já que a gente está falando de oração, para dizer o seguinte: tem muitos cristãos procurando entender as ferramentas que Deus tem disponibilizado para que você se torne uma pessoa próspera em Deus, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa saudável. E não consegue olhar para a oração como sendo essa grande ferramenta. E é a oração. Né? Assim, se tem uma cultura que a gente tem que aprender e tem que inserir na nossa vida, é a oração. Né? O crente sem oração, ele é um crente falido, ele é um crente quebrado, ele é um crente fraco, é um crente vulnerável.
né? E foi assim que a Europa se tornou vulnerável, né? O diabo sabe o que tirar, ele sabe o que roubar da igreja, ele sabe o que tirar de cada um de nós para nos enfraquecer, para nos tornar vulneráveis. Então, esse tempo, e a gente vai acabar falando dos dias atuais, o que a gente está vivendo, né? E a gente vai mostrar um pouco do que vem acontecendo e de como o povo está reagindo. Né? Por exemplo, o Brasil está passando pelo momento que está, um momento muito crítico, porque é como que se o que ocorrer no Brasil não vai ficar só no Brasil, entendeu? O Brasil hoje é espelho, pô, tá? O mundo inteiro olhando para o Brasil, o mundo inteiro esperando, né? Você viu as declarações na ONU e você fica estupefato de ver que o nosso presidente tem o que falar. Ele tem o que falar, os logros, os ganhos, as conquistas. E o mundo ficou assim perplexa, porque hoje de manhã eu estava ouvindo o jornal aí falando a respeito da inflação, dos juros no Banco Central americano. Aí, de repente, o jornalista para e fala: acabei de receber aqui uma notícia fresca, que também os juros na Suíça subiram. Entendeu? Então você vê a inflação tomando conta desses países que eram estáveis economicamente. Mas falando de últimos dias, né? Sim, falando de último dia, e você vê o Brasil no caminho contrário. Aí você fala: meu Deus. Aí, ao mesmo tempo, você olha para a Europa, você assiste um funeral com 4 bilhões e alguns milhões de seres humanos espalhados pela Terra acompanhando aquilo. Ou seja, uma pessoa normal, só porque era uma rainha, despertar esse interesse, aí isso mostra como... os valores estão totalmente deturpados. Né? Ninguém fez isso por Deus, ninguém fez isso por Jesus quando houve o sepultamento dele. Então é uma loucura, eu acho que a gente vai... Eu comparo assim, trazendo para a Bíblia, primeira coisa, a Europa, ela vai ser avivada. E como eu disse... você brasileiro que está aí, você vai ser um instrumento. Eu falei para todos, vocês têm que buscar um avivamento individual. Eu digo que a Europa e os Estados Unidos estão na condição de Lázaro. Lázaro, primeiro, ele foi se afastando gradualmente de Jesus. Você vai falar, onde é que você encontra isso na Bíblia? Todas as vezes que Jesus está lá, eu só vejo Marta e Maria, não vejo Lázaro, antes dele adoecer e morrer. Então, às vezes em que Jesus apareceu lá, Lázaro não estava. Então, para mim, os sintomas de Lázaro é o sintoma de uma igreja dormente. É uma igreja que, pouco a pouco, já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não tem mais vontade de ir para a igreja. Isso foi acontecendo ao longo dos anos, não foi de um dia para o outro. E talvez no primeiro ano do ministério de Jesus, Lázaro fosse o primeiro a abrir a porta. Mas depois ele vem toda hora. Na próxima vez eu vou abrir a porta. Agora eu tenho um compromisso com os meus amigos. Talvez foi esse esfriamento que aconteceu na Europa, porque se a gente fosse passar lá para ter um outro tipo de visita, não de estar em igreja, mas de ver a parte histórica e ver Lutero e ver todo o berço do avivamento, a gente falaria o que aconteceu. Esse esfriamento de Lázaro. Aí Lázaro adoeceu e Lázaro morreu. Mas o propósito de Jesus não era deixar Lázaro morto, era Lázaro ressuscitar. Eu acredito na ressurreição, que é o avivamento nesse continente. Isso faz parte dos últimos dias, essa instabilidade, tudo que eu vi ali, né, um europeu, coisas que um europeu nunca lidou, né, pensar como vai ser esse inverno, pensar no preço da gasolina, no preço do gás, na inflação. Então, toda essa instabilidade leva a pessoa, quando os recursos te faltam, a mesma coisa, você fala que uma pessoa pode falar que é ateu, se o avião estiver caindo, ele vai falar, Senhor, meu Deus, pelo menos meu Deus, ele fala, né? Vira até dele, né? Pois Deus. Então, nesse sufoco que o mundo está vivendo, aí a gente vê o quê? A gente vê o tufão absurdo lá no Japão, milhares de pessoas tendo que evacuar. Porto Rico terremoto agora, no México. Porto Rico recentemente também passou uma tempestade agora recente. E eles estão para fazer plebiscito para escolher se fica nos Estados Unidos ou se saem, se tornam independentes. E agora na preparação passa um tornado lá, um tufão, o destrói terremoto tudo. No México. Ou seja, para onde... A gente não está falando só de Europa agora, nós estamos falando de mundo. Para onde a gente olha, a gente vê instabilidade.
isso Deus permite para que todo mundo, ele mesmo disse ali em Lucas 21, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levanta a tua cabeça, porque a redenção está próxima. Então isso é Deus chamando a atenção, o socorro está em mim. É a mesma coisa que quando Nabucodonosor enlouqueceu, ele achava que a segurança dele era o reino dele, a riqueza dele, e ele teve que levantar a cabeça no meio da loucura dele e reconhecer que o céu reina. O mundo está tendo que reconhecer que o céu reina. E é interessante, a senhora já está dando entrada naquilo que nós vamos comentar sobre o fim dos tempos. E nós fatalmente chegaremos a essa conclusão, né? A essa conclusão, que é uma conclusão acerca do que a senhora vivenciou nesses dias que esteve na Alemanha. Mas para aqueles que estão chegando, né, a Alemanha foi o berço do nascimento do movimento protestante, lá na Catedral de Wittenberg, a Reforma com Martinho Lutero, no século XVI, etc. E é um país, então, que a gente viu nascer o que a gente hoje entende, principalmente nós aqui. Traduzido para o alemão, exatamente. A Bíblia, né? E a senhora, a minha sensação o país, e a gente falou dos Estados Unidos e Alemanha, que são potências, superpotências, né? A gente tem a sensação que a correria do dia a dia, o êxito do país, o dia das pessoas tomadas por atividades, a própria urgência e emergência que a internet gera na vida das pessoas, é o WhatsApp, é isso, é aquilo, fez com que as pessoas deixassem Jesus, né, as coisas do céu, para um momento em que sobra para elas. Pastor Jonas falou da oração. Pastor Jonas falou da oração. Sim. Né? E é exatamente isso. Assim, a oração se tornou mecânica. Eu tenho um horário que eu faço alguma coisa. Não estou dizendo que a gente não tem que separar um horário, não. Esse é saudável. Mas quando isso se torna mecânico, né, eu praticamente repito tal qual uma reza. Eu não oro, eu não me relaciono, eu repito palavras. Eu uso um momento de relacionamento com Deus, aquele momento que sobra, porque o meu dia está muito cheio de atividades, muitos compromissos, muita coisa para fazer. E nesses países, eu sinto que mais ainda, né, as jornadas de trabalho são longas, as obrigações e os compromissos, as próprias coisas boas, né, parece aquela parábola, né? As próprias coisas boas que o Senhor te dá, o tempo de qualidade com o filho, o tempo para uma atividade de um outro idioma, um instrumento musical, alguma coisa. Aí quando sobra, eu falo assim, agora eu posso. Vem cá, Jesus, agora eu tenho tempo para ti. Puxa, Jesus vai estar nisso? O teu coração não está ali. Ele não vai estar nisso. E isso gera o quê? O esfriamento, a falta de relacionamento. Uma oração que não é oração, que é uma simples repetição de palavras, né? A vida do crente, como o pastor Jonas colocou, a vida do crente fria. Não há relacionamento. Eu estive falando a respeito do poder, né? O poder da oração, o poder vivido através da oração. Assim, não concordo muito com o engessamento pelo fato de você ter um horário. Daniel tinha horários para orar, sim. Né? E o poder fluía diariamente através desse momento de oração. Se não tiver a disciplina, não... Eu acredito que é isso que a gente tem que tomar cuidado. Disciplina e religiosidade. Exatamente. Né? A gente não pode vir para a igreja porque tem que marcar um ponto. Entendeu? Isso não conta no céu, de jeito nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado para não se tornar religioso, mas ao mesmo tempo ter disciplina. Ir para a casa de Deus, principalmente no domingo, quarta-feira vem quem tem sede, quem tem mais vontade de ter Deus. O domingueiro já é diferente, mas ele não pode se permitir vir para a casa de Deus para bater ponto. Ele tem que vir com o coração aberto, cheio de vontade, de expectativa, e como é que vai ser, qual a alegria, como é que ele vai voltar para casa, cheio do Espírito, cheio de uma palavra renovadora, tá? Mas assim, antes de nós entrarmos mais a fundo na questão da atualização dos dias, eu quero agradecer às igrejas lá na Alemanha, o carinho, o amor que vocês dispensaram para a Naira, a atenção, de fato isso trouxe mais alegria ao coração dela, e também salientar que as palavras que ela levou, que ela trouxe através do Espírito de Deus aí para vocês, como a palavra da volta do Senhor Jesus, que eu sei que impactou muito a vocês, né? Por favor, não deixe isso morrer. Siga nesse caminho, buscando conhecer um pouco mais, porque
a volta do Senhor é iminente, nós não temos muito tempo pela frente. O mundo está com os dias contados, e não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Terra, a respeito do governo mundial, governo único, moeda única, governo único, como eu já falei, mas é necessário que você esteja acompanhando os acontecimentos para não se perder. Eu espero que a gente entre agora no assunto, que eu queria ler Timóteo 3, para poder estabelecer o início da nossa conversação a respeito da volta do Senhor e dos dias que nós estamos vivendo, porque Timóteo 3, Paulo traz a característica do ser humano, como ele estaria nesse tempo, né? Então, eu só vou complementar lendo quando falou sobre o esfriamento na Europa, e que é o esfriamento também nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, por que não? Apocalipse 3,17, a reclamação de Jesus diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Uhum. E não sabes que és... Isso eu estou lendo essa versão é Almeida Revista Corrigida, tá? Acho que essa não é a mais pancada, mas tem uma que é... Não, essa é. Aqui, ó, por isso que eu já estou lendo, ó, não sou eu que estou usando essa palavra, pelo amor de Deus. Atenção, está escrito na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, como dizes... Rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. E o Senhor disse: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Então, para mim, é essa a condição. Quando você disse que o esfriamento foi porque as pessoas já têm tudo. Então, agora, Deus está sacudindo para que aquilo que é abalável caia por terra e só fique o inabalável, como está escrito em Hebreus. Então, o inabalável é Deus na tua vida. Inabalável é a esperança, é a fé. Então, é isso que tem que permanecer neste momento de tantos abalos, em termos de últimos dias, quando a gente vê a natureza gemendo e também a política dizendo nós não temos a solução, a economia nós não temos a solução, a medicina, a ciência dizendo nós não temos a solução, aí a gente tem que levar a cabeça um pouquinho mais para cima, aonde tem a solução, que é Deus. E quando o Senhor Jesus fala, hoje a gente entende com mais facilidade aquelas parábolas acerca dos ricos, né? Tanto do jovem rico, vende tudo e me segue, quanto aquela acerca da possibilidade de um rico entrar no reino do céu. Isso. Não está dizendo que... Está dizendo que o apego ao mundo e às coisas materiais, aquilo que ele te proporciona é tão grande que te separa do céu. Isso te esvazia, te esfria, te atrasa. Então, a gente vê isso na prática. Hoje enxerga muito mais fácil do que Só que Jesus, como ele é atemporal e a mensagem dele é atemporal, talvez naquele momento eles tenham entendido estrito senso. E rico não entra? Por que será? Buraco de agulha? Uma história estranha. Mas hoje... séculos depois, a gente olha para isso e entende com muito mais facilidade. O apego, o homem está cada dia mais material, cada dia mais apegado às coisas que ele toca, que ele sente, que ele percebe, que ele ganha, que ele teve vitória, êxito, aquilo que olham para ele e percebem que ele conseguiu, que ele alcançou. Isso é o conceito de bem-sucedido. Enquanto Jesus fala que é totalmente o contrário, meu amigo, bem-sucedido é isso aqui, ó, vende tudo e me segue. E me segue o quê? Segue a minha palavra. Segue aquilo que eu te ensinei, segue aquilo que eu preguei, segue aquilo que está escrito aqui nesse livro. Você tem capacidade de fazer isso? Você olha e fala assim, o que é voto? Como o pastor Francisco, no dia que passou por aqui, falou, não estou falando para ninguém fazer voto de pobreza, não. Eu estou falando para você entender que aquilo que Deus te dá é para você desfrutar, não é para te aprisionar. Quando isso te aprisiona, isso se torna prioridade, isso te afasta do principal. A senhora falou de Marta e Maria. O que é mais importante nesse momento? Uma enxergou o que era mais importante. A outra tergiversou com o que era mais importante. Ela viu ali, não, é aqui, eu estou por aqui. Mas a outra não, a outra entendeu o que era, mergulhou no que era mais importante. E fez toda a diferença. E a gente vê que aquilo que ainda em Laodiceia ele avisa é o que a gente está vendo. Ele fala, o retrato que ele tira da igreja de Laodiceia, ele diz, você é pobre e miserável. Forte. Então, quando ele fala, eu falo que são 2 graus de pobreza, uma se refere à pobreza espiritual e a outra à miséria emocional,
que o Dr. Augusto Cury ele chama de mendigos, que nós somos a era de mendigos emocionais. Por que mendigos emocionais? Você precisa de muita coisa para um pouquinho de alegria. Você precisa de muito estímulo. Uma criança, bastava você dar um giz. Com esse giz, ela ia fazer, na minha época, se você me desse um giz na mão, eu ia desenhar no chão amarelinha. E eu ia brincar a tarde toda de amarelinha, porque você me deu um giz. Uma pedrinha na mão e você uma brincava. pedrinha, eu pego na rua e desenhei. E eu era feliz. Nas férias em Campinas, eu era muito feliz quando minha tia me dava um giz na mão. Verdade. Dá um giz hoje para uma criança na mão. Taca na tua cabeça. Ele não tem nada para fazer. Por quê? Porque é a era dos mendigos emocionais. Precisa de muitos estímulos para um pouquinho só de satisfação. Ou seja, são pessoas cronicamente insatisfeitas. Mas você ia ler um check-up aí, um pouquinho de satisfação. A satisfação nunca foi tão curta na vida do ser humano como é atualmente. Volátil. A tua alegria, a tua felicidade é muito rápida. Temporária. E é muito rápido, é ligeiro demais. Eu não sei se todos estão percebendo o que vem acontecendo com a humanidade, mas chegou a hora da gente ver como que se encontra a humanidade, né? Porque sem isso você não vai atentar para o que Deus está chamando. A palavra diz que o Espírito geme, né? Que o Espírito tem gemido pela igreja, tem gemido por aqueles que ainda não foram achados, aqueles que ainda não tiveram o seu encontro com Cristo. Então eu gostaria que você entendesse o que está escrito aqui, foi escrito há 2000 anos atrás, com relação aos últimos dias. Timóteo 3 diz: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, as pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas. Eu digo isto porque entre elas se encontram aqueles que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres que não têm qualquer controle sobre seus desejos. Estas mulheres estão cheias de pecados e são levadas por todo tipo de paixões. Elas estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É assim, é como a gente vê a humanidade hoje. Né? Tem um grito ali, tem alguém ali adivinhando um pouco sobre a tua vida, né? Falando do teu CPF, e corre todo mundo para lá. Né? Tem outro ali, sabe, profetizando a rodo sobre tudo e todos, e você corre para lá. Por que você não vai atrás de Deus? Por que você não busca Deus? Por que você prefere ir em busca do engano do que da verdade? É uma questão de opção. Mas por quê? O que está acontecendo com o ser humano? A gente pode debater isso aqui? Fala para mim, Nara, o que você pensa? O que está acontecendo com o ser humano? Olha, aí a gente vai entrar em emoções, hein? Não me provoca que a gente entra em tudo. A gente sabe que está tudo envolvido. O retrato é esse. Eu resumiria em superficialidade. Eu sempre falo que você pode ter um contato com Deus raso. Se você for para a praia, você vai com... Eu não estou nem falando da profecia de Ezequiel, do rio. Estou falando na praia mesmo. Enquanto eu morei 5 anos no Nordeste, um lugar maravilhoso. Então, quando eu ia lá, principalmente em Maceió, que eu fiquei 3 anos... Se eu ficasse na beira da praia, já era espetacular, porque a água é transparente, quentinha, e eu poderia morar lá aqueles 3 anos e dizer assim, gente, esse é o melhor lugar que eu conheço, melhor que o Caribe, e eu acho, né, porque eu amo Maceió, mas eu poderia ficar nesse nível. Mas com os arrecifes ali, eu poderia ir do outro lado do arrecife, ou poderia ir até aonde um pouco mais profundo, quando a maré baixasse, eu já ia ver peixinhos ali com a maré baixa. Agora, se eu quisesse mesmo, quando eu fui para Maragogi, eu peguei nada profissional, peguei um snorkel e fui.
Então, ali eu fui num nível que eu não tinha ido ainda, e eu vi coisas extraordinárias. A palavra é igual. Todos esses sintomas que o Jonas falou é de pessoas que não deixam a palavra penetrar no caráter, que precisa de transformação. Ela só vai na animação, que aí é o perigo de um evangelho coach. O evangelho coach é muito na animação. Você é lindo, você é maravilhoso, você pode... são frases legais, de impacto, que te animam na hora, mas não produzem transformação. E falamos aqui um pouquinho antes, né, até no nosso bate-papo aqui, sobre aquilo que o pessoal está gostando de ouvir, né? Estão gostando de ouvir isso. E isso é triste, porque isso funciona como uma injeção de adrenalina naquele que está desanimado. Tem prazo de validade. Exato. O que te confronta, que é aquilo que te coloca de frente com o seu pecado e te apresenta uma maneira de você mudar, você se confronta, entende, se arrepende e muda. Mas isso machuca. Exato. Dói. E aí você quer isso, mas esse transforma. Agora, eu faço uma pergunta aqui para vocês dois. O que vocês acham se João Batista estivesse nas redes sociais? Eita! Se João Batista vivesse hoje... Fala aí, Aquino. Se João Batista tivesse o canal, se João Batista tivesse Instagram e ele tivesse um canal no YouTube, o que vocês acham? Eles iam ter ele iria ter milhares de seguidores? Talvez não, porque a mensagem dele não iria mudar. Pois ele não seria popular. Arrepender-se. Mas então, ele iria utilizar todos os canais disponíveis. Ele iria usar todos os canais, mas ele não seria aquele mais popular. Ele não seria, com certeza, João Batista. Ele é muito antiquado. Muito radical. Muito radical. Né? Não precisa de tanto assim. É aquela tudo pode. Ele não teria aquele cuidado que a gente tem de não ser bloqueado. Verdade. Com certeza. João Batista. Ele ia largar, não ia medir palavra, não ia botar arroba no ar, não ia falar diferente. Aquela pessoa, aquele... Não, ele ia chamar hipócrita. Ele ia largar o dedo, né? Raça de víboras. Mas, enfim, não seria popular, não né? Seria, teria 10 seguidores. Né? A gente E aí falariam para ele, eu garanto que o rios dele não daria muita visualização. Não. Aliás, João Batista terminou seus dias, que foi muito cedo, sem seguidor, né? Foi exatamente, tipo Jesus. Preso sem seguidor e sem cabeça. Mas o que eu quero dizer, Jesus elogiou João Batista. Muito. Jesus disse que não teve um profeta como ele. Maior que ele. Aí eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos e para a igreja. Quantos milagres João Batista fez? Opa, nenhum. Então, para o céu, computando lá no céu, o que é que tem mais valor para o céu? Uma transformação ou um milagre? Gente, é a transformação que João Batista provocava nas pessoas através da palavra arrependimento. Porque milagre, o céu é um milagre, para Deus não tem impossível, Ele tudo pode. Então, conviver com Deus já é você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você busca mesmo a Deus, você vai ter na tua vida milagre, você vai viver esse extraordinário de Deus. Mas Deus falou, isso é consequência de um relacionamento comigo. Mas se você tiver... Saul teve milagre, mas Saul não teve transformação. Então, não sustentou. É isso que eu digo. Por que a gente vê hoje tantos desigrejados, tanta gente depois da pandemia, sem voltar para a igreja, achando que é suficiente estar online? Eu digo para você, cuidado. No dia a dia, a palavra diz que ferro com ferro se afia, na dificuldade da convivência que você vai ser transformado. É mais fácil em casa, porque eu não vou ter conflito com meu irmão, não vou me aborrecer com o pastor. Mas é nessa convivência que você é transformado. É assim, Jesus ele não falou para os 12 assim, vocês não precisam andar junto. Eu sei, Pedro, que para você é muito difícil andar com Mateus. Então eu vou te poupar, Pedro. Você não precisa, você fica aí na Galileia, eu mando tudo para você por escrito, tudo que eu quero te dizer. Depois você vem para cá, não precisa conviver com Mateus, não. Não, foi lá, na convivência diária de Pedro e de Mateus, duas pessoas tão diferentes, que houve a transformação de um e de outro. Nenhum era melhor que o outro. Era Cristo em nós a esperança da glória, não é eu que sou melhor ou o meu irmão que é melhor.
Então, nessa convivência que você é transformado. Eu acho que essa convivência só valoriza se eu te pegar, colocar num avião e te levar para um local como Coreia do Norte ou outro onde a igreja é perseguida. Aí você vai valorizar um culto, meu querido. Aí você vai valorizar um culto. E a gente vê, a senhora falou, os cultos lá na Alemanha são ministrados em alemão. Em português. Aliás, em português. Os cultos, quando a gente fala no Japão, são ministrados em português. Os cultos, quando a gente estava em algumas situações na própria Jordânia, eles ministram em inglês ou em português. E como é que fica essa turma? Tem um tradutor. Tem. Mas o que está se buscando ali? O que está se buscando é a linguagem atemporal e internacional do Espírito Santo. Sim. O cara senta num banquinho ali, ou não senta, porque nem consegue, porque ele percebe que naquele lugar tem a presença do Espírito Santo. Sim. Então é esse nível de transformação que não é simplesmente o ouvir por ouvir, porque muitas vezes eu não estou nem entendendo em palavras o que está sendo ministrado, mas é o ouvir a voz do Senhor por meio do Espírito Santo pela boca daquele que está naquele local sendo usado como canal do céu para ministrar na vida das pessoas que estão ali. Então, essa coisa do ficar sentadinho na frente da televisão vendo a internet e a mensagem que demos aqui, o exemplo que foi dado aqui de João Batista, é por aí. Né? João Batista, um bicho estranho, com a roupa estranha, num lugar estranho, mas que as pessoas começaram a ir até ele. Por quê? Porque até os fariseus entendiam e não confrontaram Jesus nesse particular, que aquele cara era um profeta, aquele cara era estranho. Por quê? Eu não sei muito bem explicar, não. Porque esse negócio de batismo está misturando um monte de coisa aqui. Ritual de povos antigos, coisas que os sacerdotes fazem para se purificar, mas com um detalhe. Esse cara meio que quando você bota as pessoas dentro da água e retira, ele meio que sepulta o homem antigo e dá vida a um homem novo. Ele mata, ele mostra o arrependimento daquele que se predispõe a morrer, e a partir daquele momento passa a ter uma nova vida. Troço louco, né? Troço louco. Mas você pode perceber que são pessoas muito especiais. Demais. Você vê, pega um Daniel da vida, um grande profeta, um homem super especial no seu relacionamento com Deus. Mas quando você vai para João Batista, você percebe coisas assim que, assim, eu, sinceramente, meu coração geme. Porque João Batista, ele cresceu vendo Jesus crescer com ele. E você não pode esquecer isso, tá? Mas quando o Senhor, o Espírito Santo, se manifesta e começa o ministério de Jesus, João Batista, ao encontrá-lo, o que ele diz? Não sou digno de desatar-lhe as sandálias, né? E ele pega os discípulos que ele tinha, quiseram andar com Jesus e ele imediatamente liberou. Então você percebe a grandeza desse homem, né? João Batista foi muito grande, gente. Muito grande. Primeiro por reconhecer Jesus Cristo como filho do Deus vivo, né? E, embora fosse primo dele, por parte de pai ou de mãe? Não. De Isabel, né? Que era mãe, prima? Sim, prima de Maria. Entendeu? Então, ele foi uma pessoa muito grande, uma pessoa que deixou um exemplo de humildade extraordinário, que está dentro do arrependimento, faz parte do arrependimento na nossa vida. Eu acho que o arrependimento, ele molda caráter também, entendeu? E eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso. E a senhora falou uma coisa muito interessante, né? Por que João Batista foi o maior dos profetas, né? A gente vê todos os profetas com oscilações nos seus ânimos, nas suas vidas, no seu humor, não vou lá não, manda o moço. Bom, mas não adiantou, não, eu vou depois. O outro que se esconde na caverna, o outro que tem que ser chamado 50 vezes, o outro que tem que provar o Senhor não sei quantas vezes para entender que é com ele mesmo que está falando, mas para que no final, por meio dele, aconteça algo, um milagre, né? Mas aquele que prega não milagre, mas transformação, é ele. Sim, a função de João Batista, duas se destaca, e a gente está falando, nós começamos falando da Europa, mas tem tudo a ver. A função de João Batista e de vocês brasileiros que estão em todos os continentes é justamente, você também é a noiva de Cristo, mas você tem a função de preparar o caminho do Senhor. Essa foi a importância dele. Preparar o caminho do Senhor é preparar o coração das pessoas para receber o espetacular. O espetacular não é você. Hoje eu vejo as pessoas se apegando, eu vou continuar falando de João Batista, eu vejo as pessoas se apegando a grandes pessoas
E elas não analisam pessoas que estão na moda. Cuidado com o efeito manada, de você não ver, não analisar se aquela pessoa que você está seguindo e você acha o máximo, não é porque está todo mundo achando o máximo, você tem que ver se a pessoa tem conteúdo ou não, se ela conhece a palavra ou não, se ela está falando a palavra ou se ela está só mexendo com as suas emoções. Você tem que falar de emoções para restaurar as emoções é uma coisa, agora ficar usando a nível emoções para você se emocionar, isso é uma tática, e você precisa ver, essa pessoa ela está me levando a ser mais profunda em Deus, ela está me levando para entender aquilo que eu tenho que conhecer para essa geração. Então, voltando para João Batista, ele era a voz, então ele não era um eco, ele não repetia o que outros estavam falando, ele falava o que Deus queria que ele falasse. Então ele era a voz, número 1, e ele, número 2, preparava o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor é uma tarefa árdua, porque é preparar o coração das pessoas. E aí ele está falando de aterrar aquilo que é altivo, ou seja, nesse preparar o caminho para o Senhor, ele tinha que combater o orgulho de muitos, e ele tinha que também elevar o terreno que estava muito baixo, ou seja, aquelas pessoas que não se achavam nada. Não, peraí, você está vivo porque você tem um propósito, Deus tem um propósito para a tua vida. Então, fazer esse nivelamento, né? Diminuir aquilo que está soberbo e você elevar aquele que está destruído, isso é preparar o caminho do Senhor, porque senão os ouvidos das pessoas não estão abertos para ouvir quando ele começar a falar. E eu digo, olha, o Espírito tem falado à igreja, abre os ouvidos, porque é o que está escrito em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Eu prefiro continuar nessa linha. Nós aqui, nós estamos preparando o caminho do Senhor. Podemos não ser o podcast mais popular, mas é o preparando o caminho para o Senhor, em nome de Jesus. Que é o que importa, né? É. Se o resultado do nosso podcast for de meia dúzia de pessoas salvas para o Senhor, já está suficiente. Já está um saldo, né? Já está um saldo de João Batista. É verdade, verdade. A impopularidade dele levou ele a ser considerado o maior, né? Exato. Então não é o que é popular que está 100% alinhado com o céu. A gente não é vê, o maior, né? O Senhor não é o grande, o nosso não Senhor é o primeiro. É o Senhor dos paradoxos, né? Das coisas loucas, né? E por esses dias eu vou pregar de João Batista, porque se tem uma pessoa que eu admiro por andar na contramão é ele. E um dos profetas que Jesus mais elogiou, não foi um só, ele elogiou, ele lançou 4, 5 elogios para João Batista. Então, sempre que Jesus lança elogio para uma pessoa, como a viúva de Sarepta, eu vou lá correr e falar, peraí, se arrancou um elogio da boca de Jesus, eu quero ver o que ela tinha para agradar tanto Jesus. Então eu mergulho naquela pessoa. E João Batista é uma dessas pessoas. Gente, não foi um elogio só. Jesus elogiou João Batista mais de 4 vezes. Vou lá ver o que esse homem tem para me ensinar com a vida dele, porque eu quero também fazer esse efeito no coração de Jesus. Eu quero agradar o coração dele. E falando disso, eu gostaria de perguntar a vocês dois, qual é a pessoa da Bíblia que vocês mais amam, mais gostam, mais admiram, mais... Eita, Jesus. É difícil. Eu gosto de vários. Sem ser Jesus. Não, sem ser Jesus, que fique bem claro. Não, porque aí Jesus vai ter um monte de gente aqui no comentário. Jesus é fora da... Jesus é Jesus. Ele escreveu o livro, né? Ele é o dono do livro. Ele é o livro. Vambora, coloca pra fora aí. Eu gosto muito de Moisés. Você quer dizer por quê? Eu acho assim, a base de tudo foi Deus deu a ele, né? Por intermédio da vida dele, né? Sem sombra de dúvida. Aquilo que ele... O Pentateuco é a base de tudo, né? A pastora que é super mestre nisso, mas eu sou interessado, é a base de tudo. E como a minha formação de advogado, a gente entende que se você tem bons princípios, todo o restante fica mais fácil. Se você entende os princípios, tudo que deriva deles fica mais fácil de entender. Então eu creio que assim como a gente falou de João Batista, que abre um novo caminho, Moisés abriu um caminho de princípios que fez com que toda a base do cristianismo, do judaísmo, da religião monoteísta, que tem Deus como o único Deus,
parte dali desse... Moisés, E fora que é um homem manso, né? Moisés impressiona, né? Ele impressiona porque... E algo que eu queria ter igual a ele, que é paciência. Sim. Manso. Aguentar aquele povo. Mas ele nem sempre foi Porque assim. eu sempre lidei com liderança de pessoas e tal, e eu sei como é difícil, dentro do meu pouquinho, 200, 300, 1000 pessoas que já tive de liderança na minha vida. E como foi difícil lidar com esse número de pessoas, com a multiplicidade de pensamentos e de vontades e de egos e de... Meu Deus, e ele conseguiu carregar o povo aquele tempo inteiro. Teve suas falhas, lógico, mas foram tão ínfimas que foram relatadas ali, que se ele tivesse mais falha do que qualidade, e chegou, cumpriu o que ele tinha que fazer, trouxe, entregou a missão. Agora, Josué, vem cá, agora é contigo. Por mais que tenha essa história de não atravessou, ele atravessou, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, e aí ele foi descansar, porque aquilo ali devia ser um cansaço absurdo. Meu Deus. E você? Eu já sei como você vai responder. Eu? Vai saber mesmo. Você, qual é a pessoa que você... Davi. Davi. Eu sabia que era Davi. A história eu sabia. Davi. Aliás, assim, as pessoas reparam pela quantidade de vezes que eu falo de Davi. Eu gosto muito de ver os pontos altos e os pontos baixos que não são ocultados na Bíblia, mas a paixão dele por Deus é tão grande que ele sempre se refaz. Um adorador. Ele sempre, que nem um GPS no coração dele, né? Ele erra a rota, mas ele sai correndo para corrigir a rota. E ele se deixava ser admoestado, ele se deixava ser punido. Se ele estava errado, tudo bem, eu mereço. Se o profeta vinha falar com ele, sou eu mesmo, ele reconhecia. Então, essa humildade de Davi, eu poderia falar 800 coisas de Davi, porque era um adorador, porque recebeu muita revelação, tinha intimidade, tudo isso, tinha vida de oração, tudo isso eu poderia dizer, mas o que eu mais admiro nele é o respeito que ele tinha por autoridades espirituais. Sim, e verdade. Como ele sempre aceitava a correção, fosse da parte de Deus ou dos seus líderes, né? Ele respeitou Natã, ele respeitou Samuel, e Deus era paixão total, mas estou falando que ele tinha um respeito por pessoas, por amigos. Ele era uma pessoa incrível. É verdade. Muito legal. E eu? E o senhor? E eu? Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu sempre tive Daniel como um exemplo, né, de homem de Deus, e muito, muito forte. Mas hoje, na oração das 6, lá no Jardim de Oração, Deus, num dado momento, me deu uma palavra e mandou eu abrir Jó 31. Uhum. E Jó 31 é impressionante. Eu gostaria que todos lessem Jó 31. E eu tive um entendimento ali de uma coisa... Começa com a aliança de olhos. Né? Pois eu tive um entendimento ali que vai surpreender vocês. O entendimento era o seguinte: como que eu, quando quero ser alguém a mais, quando eu peço a Deus crescimento, eu quero ser a imagem de Cristo, né? Eu quero crescer a estatura do varão perfeito. Mas hoje eu entendi que eu posso pedir a Deus, me deixa ser como Jó. Se o Senhor me fizer do tamanho de Jó, eu tô muito feliz. Porque ele foi um exemplo de pessoa perseverante, ele foi um exemplo de uma pessoa que tinha um temor a Deus, que eu não conheço nenhum outro com tanto temor a Deus quanto Jó. E naquela ocasião que ele não tinha tantas revelações, vamos dizer assim. Para mim, assim, o que me choca choca no bom sentido, é a obediência dele, quando Deus manda ele orar pelos amigos. Sim, ele podia exatamente. dizer, eu tô sem dinheiro, eu tô doente, porque ele ainda estava desse jeito. Perdi tudo. Perdi, minha esposa não está aqui do meu lado, depois Deus restaurou tudo para ele. Eu tô sem nada e sem ninguém, ainda tenho que orar por esses caras que só falaram coisas duras para mim. Ele não questiona, Deus fala, ora por eles, e ele ora. Enquanto ele está orando, tudo muda. Ele não foi tentado só perdendo seus bens, ele foi tentado perdendo sua família. Ele foi tentado pela sua esposa, quando mandava ele amaldiçoa teu Deus e morre. Teu Deus, entendeu? E nada tirava ele daquela posição, entendeu? Então, Jó foi uma pessoa muito grande, né? Faltou alguma coisa? Com certeza faltaram muitas, mas ele é um exemplo de vida, né? Aliás, falando da esposa de Jó,
Gente, é porque... Cuidado com essas pessoas que dizem, porque no original... isso a gente vai fazer um outro podcast sobre isso. Porque no original o nome desse demônio é assim, porque alguém disse. Porque no original é porque falaram, me escreveram, falaram, porque está escrito no rodapé de uma Bíblia minha, mas é uma Bíblia específica, de que a esposa de Jó não falou amaldiçoa e morre, amaldiçoa o teu Deus, ela falou adore a Deus. Querido, não vai atrás de quem diz no original, vai checa. Hoje você tem, posso dar uma dica para vocês? Você não precisa saber nem grego nem hebraico. Vai lá na Bíblia, você tem hoje online, gratuito, você vê o Strong, digita Strong, você clica no númerozinho em cima da palavra e vai estar para você qual é a palavra usada. Então, não se deixe enganar desse jeito, cuidado. Porque tem pessoa falando que no original está escrito assim. Confere. Olha, confere até o que eu digo, tá bom? Eu estou falando porque isso é bíblico. Confira tudo. Não se deixe levar, é tempo de engano. Foi só um parênteses em cima que você falou da esposa de Jó, achei relevante falar isso. Não, tá certo. E é interessante, é uma brincadeira, né? Que dizem, por que Deus matou a família toda e não matou a mulher do Jó, né? Tem uma história dessa, né? Sabe qual é, não? Não. Porque naquele momento, para que ele ia matar ela? Quando morre a família, perde os bens, morre o boi, ele fica todo arrebentado, ela vira para ele e fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Deus olhou para ela e falou assim, Satanás já tá aí, deixa quieto, tá fazendo o trabalho, entendeu? Mas ela foi transformada, gente, ela foi transformada. Naquele momento, né, evidentemente. Ela foi transformada. Você tem que... Posso defender a esposa de Jó? Vai. Na verdade, vai estar defendendo todas. Todas as esposas. Emoções. Gente, cada um reage de uma maneira. Cada um diante do trauma reage de um jeito. Ela ficou amarga. Ela perdeu todos os filhos. Perdeu tudo. Então, ela perdeu dinheiro como Ló, perdeu os filhos como Jó. Ela perdeu tudo. Só que Jó tinha uma força e ela era mais fraquinha. Então, olha, Deus conhece o coração. Então, deixa eu falar. Se Deus que examina o coração, se essa mulher fosse ruim, seria igual a esposa de Ló, que aí Deus deixa para trás. Mas Deus examinou o coração da esposa de Jó, tanto que você vê Jó com filhos... Ela não tinha a estrutura do Jó, é a estrutura dela. Ué. Então, ela estava debaixo de trauma, tadinha. Por que eu estou defendendo? Por Deus mesmo, porque eu vejo os filhos, né? Eu vejo Deus restaurando ali o casamento deles, lindo, maravilhoso, tendo um monte de filhos, restaurando tudo. Por isso, é Deus que examina o coração. Para complementar, a senhora, tem um aplicativo chamado Bible Hub. Não sei se a senhora conhece. Conheço. E ele tem ali, quem quiser olhar, eu tô até com aberto aqui, ó. Você tem em grego, em hebraico, em inglês e em português. Eu tô com elas abertas aqui. Em todas elas diz amaldiçoa teu Deus e morre. Então cuidado com essa Bíblia aí. Tá aqui, ó, em hebraico, em grego, pode escolher, mas tá a mesma coisa. Eu sei até o nome da Bíblia, não vou falar. Mas tem umas coisas progressistas, né? Pra ficar bonito, pra fazer diferente. Cuidado com o diferente. Cuidado com quem é muito intelectual. Vai lá, se a pessoa... Deixa eu dar outra dica para você. Jesus era simples. Amém. Ele falava, ele não queria aparecer, assim, ele não precisava disso, porque ele já era a glória, ele é a glória. E ele ensinou pra gente, eu que sou o mestre, me humilho, segue o meu caminho, né? Então, olha, Jesus ele falava com o pescador na linguagem do pescador, com o agricultor na linguagem do agricultor. Então, cuidado com esses delírios de intelectualidade, porque o evangelho é simples. E essa onda, né, a gente fechando, né, essa onda que passou, eu vejo também assim, em Europa e Estados Unidos, fechando o nosso assunto de Europa, Estados Unidos, etc., muita voz repetidora, a senhora falou dos ecos, né? Os ecos. Que varreram esses países e fizeram com que houvesse temporadas de assuntos. Eu não estou falando que o Espírito Santo possa estar movendo o mundo de uma mesma maneira no mesmo período. Mas eu digo temporadas de assuntos criados pela cabeça de homens. Sim. Levaram todo mundo para uma mornidão e uma sepultura espiritual, que é o que a gente tem visto, infelizmente, hoje, mas que em nome de Jesus, o Brasil e outros países da América e outros países que estão num movimento de avivamento forte, e a gente crê que o Brasil será esse celeiro de avivamento, né, para o mundo, que a gente acredita que porque aqui
ainda existem muitas vozes que estão recebendo direto do céu e não Amém. sendo meros papagaios repetidores de coisas que homens criaram, né, pastora? Amém. Enfim, com E isso, acabamos, né? que Chegamos ao encerramos, fim. né? Mais um... Eu gostaria de deixar uma sugestão para o próximo podcast, né? Dar uma pincelada rápida assim. Todos vocês estão vendo o Brasil passando por uma série de coisas incríveis, né? Coisas boas, tendo também as coisas difíceis. Eu quero deixar claro para você que tudo que está acontecendo hoje, mundialmente falando, globalmente falando, faz parte de um plano de Deus. Você não pode também se indignar, porque faz parte do fim dos tempos. Está tudo registrado na Bíblia, né? Mas que o Brasil ainda, nós teremos um tempo de presença de Deus, um tempo de igreja crescendo, um avivamento, a despeito do mundo ao nosso redor, já está no caminho contrário, né? Então a gente quer voltar a um podcast falando mais sobre isso e eu queria que você ficasse atento, tá bom? E mande perguntas para nós, mande essas perguntas antecipadamente para que a gente possa ampliar o assunto, tá bom? Deus Amém. abençoe a todos. E não deixem de curtir, Aí sim. né? Você que ficou até agora conosco, não deixe de curtir. Se você não fez isso até agora, por favor, Faça curtir, agora. Compartilhar, para que ainda que você esteja no finalzinho, fica gravado, as pessoas possam estar recebendo essa mensagem. Aqueles que têm curiosidade de saber como está hoje a Europa, como foi a viagem da pastora Naira, né, e como está esse panorama do mundo hoje em relação a tudo que a gente está vivendo. E se inscreva no canal, isso ajuda demais. A gente recomenda para o teu amigo, para o teu irmão da igreja, para aquela pessoa que você sabe que está precisando receber uma palavra. E a gente agradece demais vocês estarem conosco aqui até agora. Deus abençoe a Deus todos. abençoe. Até a próxima.